escritório e a gente vai comentar um pouco sobre acabamentos, especificamente porcelanato. Onde a gente utiliza o porcelanato? Hoje a gente encontra vários acabamentos no mercado desse material. Substituiu muito a cerâmica, né, por ser mais resistente e por resistir às intempéries do tempo. Então a gente pode ter aplicação externa, tanto externa quanto interna, tá? A gente vai falar um pouco aqui dos acabamentos e onde ele pode ser utilizado. Onde a gente pode ter essa parte mais externa, em fachadas, lojas, e o mais interno em residências, também em lojas, na parte interna, vitrines e piso também em geral. Vamos falar um pouquinho sobre o acabamento polido e o acetinado, qual é a diferença, como a gente escolhe, qual é a aplicação. Bom, a primeira diferença sobre o polido é quando a gente faz um acabamento, né, na fabricação, tem esse acabamento que ele dá esse aspecto de brilhoso, tá? Esse aspecto aqui deixa um pouquinho mais chique, mais sofisticado o ambiente, mas também um pouco mais escorregadio, então ele tem que tomar um certo cuidado na aplicação. Por exemplo, em ambientes de área molhada, geralmente a gente não costuma aplicar, a gente prefere o acetinado. Bom, o acetinado tem um acabamento mais fosco e não derrapa tanto, né? Então, em áreas molhadas, em contato com a água, acaba sendo um pouco mais seguro. Ele também tem um aspecto muito bonito e acaba sendo um pouco mais rústico. O acetinado, ele também tem alguns outros acabamentos, algumas variantes. Você pode encontrar ele tanto como acetinado quanto natural ou externo, que é aplicado para fachadas, áreas de piscina, também tem esse acabamento mais fosco. Por exemplo, esse aqui é o revestimento mais para uma área de piscina, uma área que vai estar em contato direto com a água. Esse aqui já é mais um natural. E aí você consegue encontrar também em formatos um pouco menores, principalmente em formato de tijolinho, tá? Os tijolinhos a gente consegue encontrar tanto em polido quanto acetinado. Dito isso, o polido a gente acaba usando um pouco mais para salas, ambientes gerais, então áreas secas que você não vai precisar molhar, e como eu disse, o acetinado em áreas mais molhadas, como banheiros, cozinhas, o uso mais em contato mais direto com a água. Os dois a gente consegue encontrar em dois acabamentos, tanto o retificado quanto o bold, né, que é o boleado. Agora a gente vai falar sobre o que é um porcelanato retificado, que a gente estava comentando antes. Bom, no mercado a gente encontra dois acabamentos da lateral, então o retificado, dois cortes, na verdade, tanto o retificado quanto o bold, que é o acabamento boleado. O retificado é esse acabamento mais reto, ele é feito de forma mais precisa e no mercado hoje a gente consegue fazer com junta seca, né? A gente consegue encostar uma pedra na outra. Em algumas marcas a gente consegue fazer essa junta seca, em outras a junta fica de 1 milímetro, 1,5 milímetros. A gente só consegue fazer dessa forma porque hoje o porcelanato ele é retificado. O bold é um acabamento mais para pequenos formatos, é um acabamento boleado nas laterais. Ele tem esse aspecto, tá? E aí o ideal é instalar com uma junta um pouco maior, talvez de 2 milímetros, 3 milímetros, dependendo do fabricante. E aí a gente não consegue encostar as duas laterais, sempre tem essa junta aqui um pouco maior, até para o porcelanato ficar melhor instalado. Bom, e aí a gente consegue encontrar tanto no modelo polido quanto no retificado. Como eu expliquei aqui, o boleado a gente consegue encontrar esse polido e o acetinado também. E o outro também, o retificado, a mesma coisa. Hoje a gente consegue encontrar no polido, que é esse aqui, e no acetinado também, da mesma forma. E foi o que eu mostrei antes, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças de porcelanato em produção, tá? Vou falar um pouco sobre porcelanato técnico. Não é muito falado ainda, é algo bem novo no mercado, mas está tomando aí muita proporção, principalmente na fabricação de bancadas de porcelanato, né, que está sendo bem usado. Qual a diferença do porcelanato convencional para o porcelanato técnico? O porcelanato convencional, esmaltado, é esse que recebe um esmalte após a fabricação. Então ele é fabricado com essa massa
e após a fabricação ele recebe esse esmalte, a camada de esmalte. E ainda assim o polido recebe uma camada extra para ficar com essa aparência de brilhoso. Já o porcelanato técnico, na fabricação, ele já é produzido numa massa única. Então, quando você faz o corte do porcelanato, não consegue ver a diferença entre o esmalte e a massa. Qual a diferença na utilidade, né? Principalmente em bancadas, quando a gente faz uma bancada de porcelanato, se tiver algum problema, se a gente precisar cortar esse porcelanato, não vai aparecer a diferença da coloração, né? Por ser uma massa única, a gente consegue fazer cortes muito mais eficientes. E para você que chegou até aqui no vídeo, a gente tem uma dica extra sobre como aplicar o porcelanato e alguns usos diferentes que a gente consegue fazer. Como por exemplo, esse ripado aqui é um porcelanato que na verdade imita ripado, o zigue-zague da Portobello, e aí a gente consegue esse aspecto na peça. Daria para utilizar quando você não pretende usar marcenaria ou para ter um acabamento diferenciado, talvez em um painel da sala ou algum acabamento de ilha de cozinha, ou até numa fachada, né? A gente consegue colocar numa fachada e ser um pouco mais resistente, também por ser acetinado, tá? Entre outros. Tem alguns usos também que a gente faz, por exemplo, em churrasqueiras, em coifas, quando a gente não tem a superfície lisa e quer embutir um revestimento aliado com a marcenaria. Então, e uma última dica é quando a gente precisa colocar revestimento em uma base que não está pronta, como aqui. Essa coifa da churrasqueira, a gente vai revestir com uma placa de drywall aqui nas laterais para aplicar o revestimento por cima. E a gente vai fixar na parede e na laje. Esse foi o vídeo de hoje. A gente comentou um pouco sobre acabamentos e porcelanatos. Tem alguns outros acabamentos que a gente usa bastante nas nossas obras, como o vinílico, laminado. E aí a gente pode até começar a trazer a diferença entre um e outro, se você tem dúvida na hora de comprar. Mas por hoje é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar. E é isso. Tchau!